Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos iniciar então uma nova disciplina, como a gente já tinha conversado lá no grupo, aqui no grupo, né? Então a disciplina será de técnicas básicas. Essa disciplina, uma boa parte dela é prática, mas a gente precisa também do embasamento teórico, de saber como fazer, para depois vocês realizarem as técnicas corretamente, certo? Então, nós vamos começar com a administração de medicamentos, que é uma parte bem teórica, e depois a gente vai ter em sala de aula, em laboratório, a parte prática, e quando vocês forem para os campos de estágios, vocês também vão ver essa parte na prática, tá bom? Para a gente falar, então, primeiramente sobre a administração de medicamentos, nós precisamos falar de algumas técnicas, de algumas regulações, de algumas leis. Mais para frente, vocês vão ter uma disciplina que vocês vão só estudar sobre as normas regulamentadoras, que são as famosas NRs. Elas são constituídas e elaboradas pelo Ministério do Trabalho, tá? Mas o que vai importar para a gente agora vai ser a NR 32, a norma regulamentadora 32. Então, o que fala na norma regulamentadora 32 que vai nos interessar para falar sobre a administração de medicamentos? Ela nos fala que as luvas, elas são obrigatórias no âmbito hospitalar, né? A gente já viu a lavagem das mãos, que a gente vai comentar mais para frente também. Então, a questão das luvas, elas são obrigatórias para qualquer procedimento, para qualquer administração de medicamentos. Ela é regulamentada pelo Ministério do Trabalho, juntamente com o Ministério da Saúde, e abrange todos os estabelecimentos de saúde, desde hospitais, clínicas, consultórios, instituições, farmácias. Então, todos os ambientes que é prestado o cuidado ao paciente, ao cliente, é obrigatório fazer-se cumprir essa norma regulamentadora 32. A norma, ela também determina que o EPI deve estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido imediato fornecimento ou reposição. Então, o que é EPI? É Equipamento de Proteção Individual. Então, a norma regulamentadora, ela vem também preconizar que os ambientes hospitalares, que todos os estabelecimentos de saúde forneçam esses EPIs de forma adequada, em quantidade suficiente, para que o trabalhador, para que o profissional de saúde desempenhe bem o seu papel. Então, ela considera que todo equipamento, né, que é equipamento de proteção individual, é todo dispositivo de uso individual. Por quê? Porque aí a gente tem os equipamentos de proteção coletiva, que depois vocês vão ter uma matéria também, uma disciplina que vai falar sobre isso. É utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. São exemplos, então, de EPIs: gorro, óculos de proteção, máscara, avental, jaleco e luvas. E na aplicação de injetáveis usamos jaleco e luvas. E também a gente tem aí disponível o óculos, né? Dependendo do risco que a gente vai ter de respingos de fluidos corporais na conjuntiva, né? No olho, então a gente precisa usar o óculos também. É importante salientar que o uso de sapatos fechados também são de uso obrigatório. Por quê? Porque o sapato fechado, o sapato todo fechado e impermeável, ele vai proteger o profissional de saúde, vai proteger de que caia ali um material pérfuro-cortante, uma agulha, uma lâmina de bisturi, e ele tenha um acidente de trabalho. Então, biossegurança é uma parte muito importante que a gente tem que saber. Toda essa questão da NR32, ela trata de biossegurança, que é o quê? É o conjunto de ações para a prevenção, minimização ou eliminação dos riscos visando a saúde do trabalhador. Então, bio
significa vida, segurança, né, a parte de segurança ali do trabalhador de saúde. Então, a gente tem que se atentar para essas normas de biossegurança. E a NR32, ela faz parte, sim, da biossegurança e faz parte da segurança do trabalhador de saúde, do profissional de saúde. Uma norma de biossegurança muito importante é a higienização das mãos. A gente acabou de falar, a gente acabou de ter essa disciplina de introdução à enfermagem, que a gente falou sobre a importância da higienização das mãos, sobre a técnica correta, sobre quando eu devo lavar com sabão e água e quando eu devo lavar com álcool. Então, a higienização das mãos, ela é importante e ela faz parte da biossegurança. Para a gente começar a falar, então, de administração de medicamentos, eu só quero relembrar com vocês a questão de segurança do paciente, que é o termo, né, um conceito da OMS, que é a redução dos riscos de danos desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo aceitável. E eu quero que vocês reflitam. Pode acontecer danos, riscos, eventos a um paciente relacionados à administração de medicamentos? Pode, né, gente? Muitos. Então, a gente vai ver aqui que segurança do paciente é muito importante para a administração de medicamentos. Por quê? A gente pode ter vários medicamentos com nomes parecidos, e a gente vai ver isso daqui a pouco. A gente pode confundir as letras do prescritor, a gente pode confundir as ml, as miligramas, e tudo isso a gente vai ver ao longo da disciplina, tá? Então, as 6 normas, 6 metas internacionais de segurança do paciente, espero que vocês já tenham gravado, né? Porque a gente já falou sobre isso, mas eu quero frisar com vocês. Então, olha lá, a terceira meta internacional de segurança do paciente é melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, né? Então, toda a cadeia de administração, prescrição, uso de medicamentos, ela deve ser segura ao paciente. E se a gente for pesquisar artigos científicos, tem muitos artigos falando sobre essa questão de administração de medicamentos, dos erros que acontecem, quando acontecem esses erros podem acontecer desde a prescrição, o médico, né, lá prescrevendo, pode acontecer na diluição, né, tem artigos que falam que a interrupção do trabalho de enfermagem, ela pode causar um dano, um erro ali na diluição de medicamentos. Por exemplo, tem um técnico de enfermagem diluindo e preparando uma medicação para um paciente. Aí, de repente, chega um acompanhante perguntando alguma coisa, um colega perguntando alguma coisa. Então, isso pode atrapalhar na diluição do medicamento correto. Por quê? Ele vai diluir e fala assim, nossa, quanto que eu estava diluindo aqui? Era isso mesmo? Será que eu diluí tudo? Né? Então, tudo isso vai ter impacto na segurança do paciente, pode causar danos, pode causar eventos adversos ao paciente, levando a óbito também. Se a gente for pesquisar aí na mídia, né, a gente já falou sobre isso, na mídia eletrônica, na televisiva, na internet, a gente vai encontrar colegas, né, de profissão que passaram por essas situações de errar e de administrar medicamentos que não eram para ser administrados, ou administrar leite endovenoso, né, que causa embolia e pode levar o paciente a óbito. Então, é muito importante a administração de medicamentos para um técnico de enfermagem. Outra coisa que a gente viu em sala de aula que vai ser importante a gente relembrar. Lá no nosso Código de Ética de Enfermagem, fala que é um dever, na verdade, fala que é proibido o técnico de enfermagem, o profissional de enfermagem administrar uma medicação sem conhecer os efeitos colaterais, as reações adversas, a ação esperada, né? Então, isso também é muito importante, certo? E aí, para a gente falar, então, sobre os 9 certos na administração segura de medicamentos pela enfermagem. Quando eu fiz minha faculdade, eram
7 certos ou 5, se eu não me engano. Mas com o passar do tempo isso foi aumentando, né? Os estudos foram verificando que tinha alguns outros meios de fazer essa administração mais segura. Se a gente for pesquisar, tem algumas literaturas que falam 12 certos, 10 certos, mas eu vou trabalhar com vocês os 9 certos na administração de medicamentos, que eu acho que é o básico, o mais importante para a gente saber para administrar uma medicação de forma segura e de forma correta. Então, quais são esses 9 certos na administração segura de medicamentos pela enfermagem? Primeiro, medicação certa. O que seria essa medicação certa? A medicação certa, a medicação prescrita pelo médico e aquele medicamento que foi dispensado pela farmácia de forma correta. Porque se a gente pensar, nós temos uma cadeia, né, na administração de medicamentos. Primeiro, a gente vai ter o médico que vai prescrever, a gente vai ter ali o funcionário da farmácia que vai dispensar essa medicação e a gente precisa, quando receber essa medicação dispensada pela farmácia, a gente precisa verificar se está correta, porque na hora de dispensar, esse profissional também pode ter errado, né? Então, é muito importante a questão da medicação certa. Paciente certo, então, medicação certa, prescrita para o paciente certo, eu não posso confundir, eu não posso fazer errado essa medicação no paciente errado, né? Então, medicamento de pirona é do paciente lá do 32A. Então, eu tenho que saber quem é o paciente do 32A. E por isso que a gente lembra aqui a importância da identificação correta do paciente, através de pulseira. Então, você vai chegar, o paciente do 32A não é o paciente do 32A, ele é o paciente João Maria Pereira. O paciente do 32B pode ser o paciente João Ferreira de Oliveira, né? Então, a gente precisa conferir nome, conferir data de nascimento e nome da mãe. E aí, essa questão de medicação certa e paciente certo, a gente vai ter que ter ali uma etiqueta, uma identificação na medicação também com todos esses identificadores do paciente. Nome, data de nascimento e nome da mãe. Terceiro certo é a dose certa. 1 miligrama é diferente de 0,1 miligrama, né? Então, a gente precisa atentar para a dose certa, via certa, e a gente vai ver hoje quais são as vias de administração de medicamento. Então, se eu tenho um medicamento que é para prescrever, para administrar via endovenosa, eu não posso administrar via oral ou via intramuscular. Então, o quarto momento certo da administração de medicamentos é a via certa. Horário certo é muito importante também as medicações serem administradas no horário correto. Por quê? Se eu tenho um antibiótico, um paciente está tomando um antibiótico de 12 em 12 horas, né? Vamos supor que seja prescrito às 12 e às 24, às 12 horas, ao meio-dia e à meia-noite. Se eu administrei esse antibiótico meia-noite, depois meio-dia, aí no outro dia foi administrado 3 horas da tarde, meia-noite. Isso pode acontecer com que a bactéria ou micro-organismo que aquele antibiótico esteja tentando combater, fique resistente, né? Por isso que nós temos bactérias multiresistentes. Um do fator dos micro-organismos serem multiresistentes, né? Eles terem uma resistência a vários antibióticos, é o horário da administração desses antibióticos. Então, a gente precisa fazer no horário certo. Eu dei um exemplo do antibiótico, mas nós temos vários outros medicamentos. Outro exemplo, Purantequato, para pacientes que têm hipotiroidismo. Ele deve ser administrado em jejum. Se eu administrei ali 10 horas da manhã, o paciente já tomou café, vai adiantar alguma coisa?
Não vai fazer o mesmo efeito, tá? Então, o horário é muito importante. Desculpa, gente. O sexto, registro certo. Então, eu preciso registrar, eu preciso checar que aquele medicamento foi realizado, que aquele medicamento foi administrado no paciente. E se o paciente teve algum efeito colateral, alguma reação adversa, eu também preciso registrar no prontuário do paciente. Ação certa, né, que é a ação esperada pelo medicamento, a forma farmacêutica certa, que é o oitavo. O que é a forma farmacêutica certa? A forma farmacêutica certa é, por exemplo, a gente tem comprimidos, a gente tem medicações em ampolas, a gente tem soluções, a gente tem várias formas de medicamentos, né? Medicamento endovenoso, medicamento via oral, que é o comprimido. A gente pode ter medicamento para serem feitos via anal, né? Então, a forma farmacêutica certa é muito importante. O nono, que é o monitoramento certo. Então, depois que eu administrei a medicação, fiz todos esses passos, eu preciso monitorar o paciente para saber se ele vai apresentar alguma reação, certo? Qualquer dúvida, pode mandar aí no grupo que eu vou responder vocês, tá? Olha aqui. Aqui a gente tem um exemplo, então, de uma prescrição. É uma prescrição feita à mão. Hoje em dia é preconizado, né, os hospitais que conseguem fazer prescrições eletrônicas, digitadas e impressas, porque vai evitar erros também na administração de medicamento. Porque uma letra você às vezes não pode entender e você pode ali na hora de ler ou de saber a dose, ler de forma errada, entender de forma errada uma letra de um prescritor e fazer uma administração de medicamentos incorreta. Então, o primeiro item aqui é a dieta geral, que é a dieta mesmo do paciente. Segundo item, quefazol. O quefazol, ele é um antibiótico. A dose, que se a gente vê mais aqui à frente, nós temos a dose 1 grama, que é diferente de 1 miligrama. Via endovenosa, EV é endovenosa, e a frequência de 8 em 8 horas. Aqui na frente, geralmente o enfermeiro apraza os horários, né? Então, vamos supor, de 8 em 8 horas, 14, 22 e 6. São os horários que esse medicamento terão que ser administrados, tá? Terceiro item, omeprazol, 40 miligramas, EV, endovenoso, de 12 em 12 horas. Vamos supor, 18 e 6. Novalgina, que é a dipirona, 1 grama, endovenosa também, de 6 em 6 horas. Então, a gente poderia prescrever aí para as 12, 18, 24 e 6. Tilex, que é um remédio também para dor, 30 miligramas, um comprimido, né? Então, aqui a gente já tem grama, miligrama, grama, e aqui a gente tem comprimido, tá vendo? A forma correta que a gente viu lá, que é o 8º certo da administração de medicamentos. Então, o Tilex, ele é via oral, comprimido, de 8 em 8 horas. Então, aqui a gente só tem um exemplo de um prontuário, de uma prescrição para vocês entenderem e poder enxergar na mente de vocês como que é uma prescrição de medicamentos. E aí, a gente já viu, então, essa questão dos 9 certos, da norma regulamentadora de biossegurança. E a gente tem algo muito estudado e que merece muita atenção, que são os medicamentos sound-alikes e look-alikes. Eu quero mostrar essa imagem para vocês e perguntar: eles são parecidos? A gente vê, eles são parecidos? Algumas coisas sim e outras não. Então, a gente tem algumas medicações que são dessa mesma forma, que elas podem ser
parecidas em algumas coisas, mas na verdade são totalmente diferentes. São os medicamentos sound-alike e look-alike. Alike significa semelhante ou parecido, né? Então, sound vem de som, um som semelhante, um som parecido, e look de ver, né? Ver, quando você olha, ele pode ser semelhante. Então, o que são esses medicamentos sound-alike e look-alike? São nomes de medicamentos semelhantes quando escritos ou pronunciados, né? Então, às vezes, a gente olha o medicamento, a gente pensa que é um, mas na verdade não é. Ou ele soa, né? Quando a gente fala, pronuncia o medicamento, o nome do medicamento pode parecer. Eles causam confusão e contribuem muito para os erros de medicação. E esse tema desses medicamentos sound-alike, look-alike, é um tema bastante estudado na parte de segurança do paciente, dos pesquisadores de segurança do paciente, porque é um tema que causa bastante erro na administração de medicamentos, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. Do lado de cá a gente tem, diazepam, lorazepam. Falando, eles parecem ser o mesmo medicamento? Sim, mas eles têm efeitos diferentes. Diazepam e lorazepam. Até a miligrama deles, tá vendo? É diferente. O diazepam 5 miligramas e o lorazepam 1 miligrama. Então, a gente tem que ter muito cuidado na apresentação. A gente vendo, tá vendo? São 2 comprimidos brancos parecidos, mas a ação deles no organismo é diferente. Aqui a gente tem 2 ampolas de medicamentos. Uma é furosemida e o outro diazepam. A furosemida aqui a gente dá para ver bem pequeno, que é 20 miligramas em 2 ml. E a furosemida, ela é um diurético. E de cá nós temos o diazepam, que ele pode ser usado como sedativo, né? Para crises convulsivas, enfim. Então, aqui 10 miligramas em 2 ml. Olhando esse medicamento, ele é um medicamento look-alike, porque a gente olha e parece, ele é semelhante, eles são muito parecidos. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso na hora de administrar as medicações nos nossos pacientes, certo? E aí aqui a gente vai entrar de fato, então, nas vias de administração. Aqui eu vou falar para vocês da via intramuscular, subcutânea, endovenosa e intradérmica. Depois a gente vai falar sobre a via oral e sobre outras vias de administração. Essas aqui são as vias parenterais, que são as vias que vão penetrar a corrente sanguínea, que vão para a corrente sanguínea do paciente. Então, nós temos a via intramuscular, a via subcutânea, a via endovenosa e a via intradérmica, tá? A gente vai falar sobre cada uma dessas aqui mais especificamente. Para a gente falar sobre a administração de medicamentos vias parenterais, a gente tem que relembrar um pouquinho de anatomia da pele. Aí dá para vocês perceberem o porquê que a gente começa lá com alguns conceitos básicos, primeiros socorros, né? Introdução da enfermagem, porque tudo isso que vocês já estudaram, vocês vão precisar para as próximas matérias, tá? Então, vamos revisar aqui a anatomia da pele. Nós temos a epiderme, que é a primeira camada. Nós temos a derme e nós temos a hipoderme. Então, olha aqui, ó. A epiderme é a primeira camada que é mais superficial. A derme, a gente já tem alguns vasos sanguíneos e músculo. E a hipoderme, ela tem tecido adiposo. Não, desculpa, gente, ó. A epiderme é a camada mais superficial. A derme a gente pode encontrar vasos sanguíneos. E na hipoderme que a gente encontra os músculos e tecido adiposo.
Por que a gente vai ter que saber isso? Porque a gente vai ver, vocês vão ver aqui, né? E a gente vai estudar que nós temos a medicação intramuscular. Então, ela vai ter que penetrar todas as camadas da pele. Nós temos a via de administração hipodérmica, que é só no tecido adiposo. Nós temos a via de administração intradérmica, que ela é só superficial, né? Então a gente precisa saber aí da anatomia da pele, anatomia do músculo, tá bom? Eu vou parar aqui com vocês, amanhã a gente continua então, tá? Falando sobre as vias de administração intramuscular, intradérmica, endovenosa. E se vocês tiverem alguma dúvida até o momento, vocês me mandem que a gente vai conversando. Vou parar aqui a primeira parte, depois a gente retorna, tá bom?